Fala, descomplicados! Bem-vindos ao Minuto do Price Action. Hoje é quinta-feira, né? Então, vocês devem estar assistindo aí na quinta-feira esse vídeo. Já gostaria de começar esse vídeo aí, pedindo desculpa, semana passada eu não consegui postar. Tentei, juro que eu tentei, mas a cabeça deu uma travada aí. Tem dia que não vai mesmo. Para quem gera conteúdo sabe que tem dia que você tenta e dá uma embolada, e tem que parar, pensar, rever as ideias e tentar de novo. Então, hoje estou conseguindo gravar, cheio de inspiração aí, muita coisa boa. E hoje eu vou conseguir gravar de forma mais interessante para vocês. Antes de mais nada, eu já gostaria de pedir a você que não está inscrito no canal, não deixe de se inscrever, deixe seu like nesse vídeo, deixe seu comentário, sugestão, dúvida, pergunta, elogio, xingamento, deixa qualquer coisa aí no comentário, porque isso me ajuda muito. Ajuda no meu trabalho, ajuda a chegar em mais pessoas, ajuda a chegar em pessoas que você acha que isso pode ser interessante. Então, não deixe de compartilhar esse vídeo, não deixe de comentar esse vídeo, que me ajuda muito. Para você ainda que não está no nosso chat do Telegram, tem um link aqui embaixo. Para você que não conhece o meu trabalho no Instagram, tem o link aqui na descrição. Eu deixei também um Linktree aqui, onde você vai baixar o meu e-book. Peguei algumas fontes, algumas referências, juntei tudo no e-book que ensina o básico do Forex, né? Corretoras, cotações, pips e pipetes, como calcular o valor de um pip, e todas as dúvidas iniciais aí para quem está começando agora no Forex. Bem simples, bem descomplicado, o jeitinho que a gente gosta, para ficar bem legal para todo mundo. Pessoal, hoje nós vamos falar de pullbacks, né? Semana passada, no último vídeo, na verdade, nós falamos de tendências. Então, sem mais delongas, vamos embora. É o seguinte, considero eu que pullbacks, né, na verdade tendências, deve ser a base do nosso trade. A base da nossa leitura é a tendência e a partir dela derivam-se todas as outras leituras. Porque a gente percebe se não tem, se está revertendo, se é um mercado sem tendência, se a tendência é forte, se a tendência é fraca, se a gente tem uma tendência nova, se é uma tendência já tardia, se a gente está em região de mudanças, regiões de compra, regiões de venda, regiões de interesse, né? Que eu chamo de regiões de interesse, que é os suportes, as resistências aí. Então, a tendência deve ser a base do nosso trade. Por que a tendência? Maior probabilidade, a maioria das vezes a gente consegue boa relação risco-retorno, por mais caro que seja o stop, porque operar a tendência raramente nos dá stop baratos, mas a gente consegue pegar trades aí de 1 para 1, 2 para 1, 3 para 1, alguns casos até mais, de acordo com a força da tendência. Então, isso é uma coisa boa, né? Então, eu considero tendências a base do trader iniciante aí, para quem está iniciando agora no mercado, porque é o caminho mais simples de entender o jogo e a partir daí derivando as outras situações. Pessoal, então vamos lá, para poder entender melhor, hoje eu quero falar de pullbacks. E por que pullbacks? Primeiramente, a gente deve entender, eu estou com um gráfico aqui do Libra-Dólar, Libra esterlina com dólar americano, de 1 hora. Isso é o mês de maio, que ele basicamente fez um movimento no mês de maio. Caiu, 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 caiu. Começou sua quedinha ali, sei lá, dia 3 de maio, 5 de maio, e foi parar de cair só em junho. Então, foi um baita de um movimento aí de baixa para o mês de maio aqui no Libra dólar. E acho que todos os pares que tem um dólar na cotação foi isso. Caiu, caiu, caiu e caiu. O dólar valorizou muito aí frente aos seus rivais, alguns emergentes no mês de maio. Pessoal, então vamos lá. Por que tender? Por que pullbacks? Primeiramente, a gente tem que entender que pullbacks são movimentos de correção ou movimentos de correção são movimentos de realização, são movimentos de volatilidade, né? Quando os contrários, né, tentam puxar o preço a seu favor e isso vai gerando volatilidade, é quando a gente está tirando dinheiro de alguém no mercado ou quando os grandões aí começam a realizar as suas operações, realizar suas posições, e isso vai criando a região da oferta e demanda, né? Quando você compra, você precisa vender, e às vezes quando você vende, o preço costuma dar uma encarecida,
é o normal da cotação de mercado financeiro. E o contrário para uma tendência de alta. Você comprou, o preço foi ficando mais caro, mais caro, mais caro. Quando você começou a vender, ele foi caindo um pouco, porque as vendas foram aumentando. E como a oferta era grande, a demanda foi baixa, foi caindo um pouquinho o preço. Simples, objetivo. Para a gente entender pullback de forma mais simples, acho que esse é o melhor caminho. A partir disso aí, a gente começa a desenvolver os estudos. Por que aproveitar um pullback para aproveitar uma tendência? Simples, porque eles vão melhorar o nosso risco-retorno. Há uma tendência, há uma movimentação, a gente não quer ficar de fora dela, a gente não quer perder aquela movimentação, porque ela está dando bons movimentos, ela pode nos dar aí boas pontuações, e a partir disso, a gente precisa de uma razão, motivo e oportunidade para trabalhar. Razão. A nossa razão primeira, só ajeitar o fone, a nossa razão primeira é a tendência. A tendência é a própria razão para a gente querer entrar nela. Os motivos e oportunidades são os pullbacks. Por que você entrou naquela tendência? Porque houve um pullback. E o pullback é a oportunidade. Então, a partir daí, a gente começa a trabalhar sobre esses movimentos. Olha que coisa legal. Aqui a gente tem pullback, 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 pullback. Kelvin, quando eu sei quando é um pullback? Simples. Quando você tem uma tendência e precisa haver uma tendência, tá? Porque tem gente que costuma procurar pullbacks em lateralidades e isso não existe. Lateralidade é concordância, então o zoneamento onde o preço costuma fazer movimentos contrários é zona morta, é onde há maior confusão, é onde há maior concordância, então ali não existe pullback. Os pullbacks são movimentos a favor da tendência, aonde tem tendência. Eu considero então que para entender o pullback é toda barra que vem contrário ao movimento da tendência. Isso pode variar de 1 até 19 barras. A partir da 20ª, que faz o movimento contrário, aí sim eu já não enxergo mais como pullback, já começo a enxergar um pouco diferente aí essa movimentação. Pessoal, então é o seguinte, Kelvin, então tá, entendi que o pullback é de 1 a 19 barras, isso pode variar. A probabilidade é grande quando eu pego um pullback, a probabilidade daquele pullback continuar com 1 e 19 barras a favor da tendência é grande? Sim, é a mesma probabilidade, de 70%. Alguns atores consideram 80%, outros um pouco menos, outros um pouco mais. Eu vou considerar que 70% dos pullbacks entre 1 e 19 barras tem chance de serem cancelados e continuar o movimento da tendência. Por quê? Por causa da inércia de preço. Então, como aproveitar esses pullbacks para entrar numa tendência? Pessoal, existe uma coisa que chama-se tentativa de retomada da tendência. Essas tentativas de retomada são chamadas de novas máximas ou novas mínimas. Elas são apontadas a favor da tendência. Então, é simples. Se você tem uma tendência de baixa, você vai observar as novas mínimas depois de uma retomada de tendência, uma tentativa de retomada, e as novas máximas para uma tendência de alta. Essas novas máximas e novas mínimas, nós vamos considerar as barras que rompem as barras de pullback, e não a região toda. Como assim? A gente tem aqui um movimento de pullback, um movimento de pullback, outro movimento de pullback. A gente vai considerar que as barras que ganham, perdem mínimas das barras que formam os pullbacks, então, que uma, duas, a primeira barra perdeu mínima, é uma nova mínima. É uma primeira nova mínima. Essa primeira nova mínima começa a nos mostrar os pontos de entradas favoráveis nesse pullback. Com isso, se vai ter continuidade ou não, se vai continuar o pullback, a história das barras vão nos contar. Mas, provavelmente, as barras que renovam mínimas e máximas, seja qual seja o movimento da tendência, se é uma tendência de baixa no nosso caso, se ela renova mínima, depois de 2 ou 3 barras, dificilmente esse pullback é mais profundo. Por quê? Já começa a mostrar que os vendedores gostaram de novo daquele zoneamento e a partir disso eles já começam a vender novamente. Então, é muito simples, é muito tranquilo da gente observar isso. Teve uma renovação de mínima, provavelmente esse pullback não vai continuar muito profundo. Se continuar,
Às vezes a gente começa a abrir o nosso olho para pular fora, porque já não é uma situação legal, e a gente já começa a programar vendas. Como eu considero uma venda boa a partir do movimento de final de pullback? Simples. A barra que rompe uma mínima, que ganha uma mínima, é a nossa barra de sinal. Por quê? Porque quer dizer que os vendedores começaram a trabalhar naquela região. A partir daí, eu começo a trabalhar de uma forma em que 99,9% dos meus trades são executados, ordens pendentes. Tem uma barra com renovação de mínimas, eu simplesmente penduro a minha ordem stop na mínima da barra que renovou a primeira mínima. Se abrir, se o pullback continuar, dificilmente essa trade a virar. Aí eu vou ter a oportunidade de levar essa entrada um pouco mais alta e vender um pouco mais caro. Mas, se der a continuidade, a gente já tem aí pontos interessantes para posicionar as nossas entradas e não ficar de fora da tendência. Geralmente, canais largos, né, que são as tendências mais fracas, eu costumo pendurar ordens depois de 2 ou 3 renovações de mínimas. Uma tendência de baixa, é claro. Por que disso? Porque canais largos é onde a tendência está um pouco enfraquecida. Então é onde começa a formar pullbacks mais profundos. É o primeiro indício de mudança de comportamento. Não é reversão, não é final de tendência, mas o primeiro indício de mudança de comportamento é a partir do momento em que se expande um canal. Então, quando a gente tem essa expansão de canal, eu já começo a programar entradas depois de 2 ou 3 tentativas de retomada. Então, depois de 2 ou 3 renovações de mínimas sem continuidade. Porque eu considero que eu vou ficar menos tempo no pullback, eu acredito que eu vou ficar menos tempo no pullback, e a chance desse trade retomar, apesar de ser grande mesmo na primeira, vai ser mais rápida, vai ter mais urgência. Em canais lá estreitos, quando a tendência é muito forte, quando a gente tem basicamente uma flecha, né? Aí sim, eu costumo programar as minhas entradas basicamente num pullback, né? Aí eu tenho uma barrinha de pullback, eu já penduro minha ordem na mínima ou na máxima. Deixa eu ver se eu acho um canalzinho estreito para mostrar. Só um minutinho. Aqui, ó. Achei que eu tenho um canal estreito. Aqui eu tenho um canal estreito. Olha que coisa interessante. Aqui eu estou observando o mercado, mas entra dentro de um dia, né? Intraday. Aqui a gente tem uma tendência que iniciou, rompeu o movimento. Aqui eu tenho uma barrinha de pullback. Se eu não estava com minha ordem pendurada aqui, eu estava nessa barra que deu uma amplitude, não renovou máxima, mas a próxima sim. E como essa barra não deu continuidade ao pullback, rejeitou, eu já teria minha ordem programada aqui. Então, as barras que rejeitam os pullbacks, né, que são as barras que têm muita sombra a favor do pullback, ou que tem uma amplitude, mesmo com mínimas renovadas, muito grande em questão de corpo, né, e mesmo não ganhando máximas ou mínimas, é as barras que eu considero barra de sinal. E a partir das barras de sinais, eu começo a programar as minhas ordens ali, as minhas entradas. E a partir disso eu começo a executar os meus trades a favor da tendência. Kelvin, você considera, não sei, boas entradas? Como você observa a força de um canal? Simples. Canal estreito e canal largo. Então, em canal estreito, dificilmente a gente vai ter mais do que 2 barras fazendo pullbacks. E canais largos, raramente a gente vai ter renovações em primeiras máximas ou primeiras mínimas. Pessoal, existe uma outra forma de ler pullback que eu acho muito interessante, que é o pullback implícito. Como assim o pullback implícito? É o pullback qual você tem a sombra daquela barra, né, que é o pavio, fazendo um movimento contrário, mas o seu corpo ainda encerrando a favor da tendência. Aqui eu tenho um caso de pullback implícito. É o pullback implícito na barra. Aqui eu tenho um canal estreito, e aqui eu tenho 2 casitos de pullback implícito. O primeiro é esse 2G, quase sem corpo. Melhor, sem corpo, é um 2Gzaço mesmo. No caso, formou dentro. Poderia trabalhar com ordem pendurada aqui em cima. E logo após ele eu tenho um outro exemplo de pullback implícito, aonde a barra do próxima renovou máxima, ganhou máxima, poderia, se fechasse aqui positivo, poderia ser um pullback, né?
mas ela renovou mínima também, virando uma outside bar, que é uma barra em que o seu corpo e o seu pavio ganha todas as amplitudes da barra anterior. Ficou meio ruimzinho isso aqui, né? Deixa eu fazer direito. Sendo assim, essa outside bar se torna um pullback implícito, porque ela teve uma máxima no movimento contrário, teve a mínima renovada e depois deu continuidade à tendência. Com isso, programar uma ordem na mínima dessa barra que formou o pullback implícito seria válido. E o stop? Sim, você começaria a programar stops em pontos aonde o preço poderia mudar o comportamento. Eu, por exemplo, jogaria meu stop inicial aqui, com a continuidade, daria o meu stop para o pullback implícito, porque esse pullback também é um ponto de mudança, e à medida que o preço fosse me dando pontos de mudança, né, que é os pullbacks mais profundos, e não tivesse ainda atingido o meu alvo, eu já traria meu stop mais abaixo. Kelvin, você trabalha sem alvo quando você opera tendência? Quando eu tenho tempo de gerenciar, sim. Mas isso hoje em dia tem sido raro, eu estou com pouco tempo de gerenciar. Mas quando eu opero tendências, os meus alvos são bem programados em regiões aonde o preço mudou o comportamento pela última vez, ou movimentos projetados. Então, a partir disso eu começo a ver aonde o preço tocou e reverteu e começo a programar os meus alvos em tendência 10 a 15% do topo ou do fundo daquela região para eu não ficar sofrendo muito. Né? É o que a gente chama de região de interesse. Por exemplo, no caso, se eu tivesse comprado aqui nessa máxima, onde eu realizaria meu trade, onde ele mudou o comportamento pela última vez. E aqui eu tenho um histórico bem próximo disso, que é essas. Opa! Vamos usar só esses dois topos aqui. Eu não preciso usar aquele do fundo. Que traria talvez aí 10 a 15% da amplitude. É bem amplitude mesmo, tá? Nem olhar muito preço, números, né? Mas eu olhar a amplitude, trazer meu stop um pouco abaixo, programaria meus alvos ali, porque é onde há uma região de interesse. Por que 10 a 15%? Porque eu não sei o quão os vendedores estão interessados de novo nessa região. Então, se o interesse deles for grande, a gente pode falar dessa forma, eles podem querer começar a vender mais cedo. E eu não vou querer pagar para ver o meu trade voltar. Então eu começo a fazer isso. E a partir do momento em que o preço vai formando mais pullbacks, eu vou programando aí novas máximas, eu vou programando aí as minhas proteções. Mas nada de barra a barra, eu andou alguns pontos e já se protege. Proteção também sempre em pontos técnicos. Certo, pessoal? Então, operando tendências, considere essa a forma mais simples, a forma mais tranquila. O Forex do jeito que é cadenciado sempre nos dá essas oportunidades. Então é só ficar atento e quando tiver festa, participe da festa, que as festas no Forex são bem interessantes. Nos vemos sexta-feira no vídeo do Panorama de Encerramento. Não deixe de compartilhar, não deixe de se inscrever, comentar e curtir esse vídeo. E valeu! Bons trades a todos!